Estamos iniciando o primeiro programa Check-in deste ano, a terceira temporada, o terceiro ano que estamos ao vivo aqui da TV Univates, de Lajeado para o mundo todo, falando a respeito de histórias, de viagens, pessoas que viajaram pelo Brasil ou viajaram pelo mundo. O nosso entrevistado de hoje, um entrevistado muito especial, há 53 anos trabalha na medicina, é médico, já escreveu para trabalhar fora do Brasil, fez cursos fora do Brasil e vai fazer uma comparação muito interessante. O Vale do Taquari em Lajeado em comparação com outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Pode mandar a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, Nelson Gaspar da Mota. Doutor Nelson, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in de hoje. Participar contigo, Joel. Hoje é um programa diferente, a gente fez algum tempo atrás na rádio, né? Isso. Deu muita audiência, muita pergunta, muita curiosidade e hoje aqui na TV Univates. Que bom tê-lo, senhor, aqui. Uma satisfação para mim. Doutor Nelson, o senhor que é médico há 53 anos, fez especialização inclusive fora do Brasil. Vamos começar a falar por aí, né? Por que o senhor escolheu primeiro ser médico e por que escolheu lá pelas tantas, 5 anos depois de formado, 4, 5 anos, ir para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos, doutor Nelson? A gente se formou em Porto Alegre, na primeira turma da Faculdade da Santa Casa, que antes chamava Faculdade Católica de Medicina. Na primeira turma? Primeira turma, 1966. E depois Fundação Faculdade de Medicina e agora é a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, porque ela abrange todas as áreas da saúde. Medicina, nutrição, fisioterapia, enfermagem. Então, hoje a minha faculdade, digamos assim, é um conglomerado na área da saúde muito grande e muito bem procurado, né? Vários candidatos, às vezes, para entrar na medicina, na nutrição, na fisioterapia, porque é um serviço muito bom. Então, aí quando eu me formei, eu tinha feito já um ano de especialização na enfermaria 28 da Santa Casa, o professor Elias Carnan, um professor que sabia tudo da parte de ortopedia e traumato, e fiz também cirurgia geral com já falei no teu programa, o Dr. Marcelo Toss, pai do Dr. Francisco Moreira Toss. Aquelas pessoas, né, Joel, que sabem tudo, estudam, procuram transmitir o seu conhecimento para os seus alunos e a gente aprende muito com eles. Então, nesse período, eu fiquei sabendo bastante sobre cirurgia geral, sobre traumato e ortopedia, e como eu havia feito um ano de doutorando no HPS em Porto Alegre, que é na parte da urgência, eu também me interessei muito por essa parte. Tanto que, tu falou eu fiz uma vez um pequeno curso na França, que era o SAMU. No SAMU. O SAMU tem origem francesa. A origem do tipo de atendimento é na França. Nasceu na França. Nasceu na França. Vou até te dizer em francês. O SAMU quer dizer Service de Atendimento Medicina de Urgência. Esse é uma ambulância que é um enfermeiro e um motorista. E o outro, que é o SMIR, Serviço Medical de Urgência e Resgate. Aí é quando são casos, acidentes maiores e tal, que exige a presença do médico, nós chamamos de médico socorrista, né? Só que lá, né, a França é dividida em 5 regiões. 5 regiões. Então, quando dá um acidente em determinada região, pelo rádio, a ambulância já sabe para onde ela vai levar, qual é o hospital que ela vai, lá já estão esperando. Então, assim, quando a ambulância sai, o hospital já é informado. Depende do caso. Eles primeiro têm que se notificar do caso, né? Saber se é muito grave, isso. Uma, duas então, pessoas. Então, naquela região tem um hospital médio, pequeno, de alta resolutibilidade. Por exemplo, se dá um acidente aqui perto de Bom Retiro, o paciente será removido ou para a Estrela ou para Lajeado, que são hospitais de melhor resolutibilidade.
Então, esse é um ponto, né, que a gente aprende muito lá, né, Joel? Porque no Brasil aqui ficou um pouco conturbado a área médica, né? A gente comentou na outra vez sobre Estados Unidos, né? Eu, particularmente, me inscrevi para ir trabalhar na Austrália ou na África do Sul. Mandei meu currículo, mandei todo o material e os dois eu fui aprovado. Isso em 1970. Ou seja, a ideia do Dr. Mota era conhecer um pouco mais e ver fora do Brasil. Já era assim uma coisa talvez maior, né? Numa área, vamos dizer, da saúde um pouco melhor, né? Porque realmente naquela época a saúde estava razoável, mas não como é hoje, que eu acho que o Brasil cresceu muito na Melhorou. saúde, melhorou bastante, e não como os Estados Unidos também, né? Que lá no próprio Estados Unidos eu fiz algumas coisas, fui convidado também para ficar um ano lá, e a pedido dos meus pais eu não fiquei. Né? Vem para cá, vem para o Brasil. Filho, né, mais novinho e tal. E então, lá eu fiz muita urgência também. O SAMU lá se chama 911, 911. Só que é um pouco diferente. O serviço de urgência lá de estrada é muito perfeito. É que nem na França. E os acidentes são tão emblemáticos como os nossos aqui? Não muito. Não são tantos? Não. Mas dá acidente. Isso deve o quê? A própria condição da estrada, os carros já eram melhor naquela época? A estrada nos Estados Unidos é muito melhor que as nossas. A estrada quase que nem essa mesa, né, Joel? Mas tem sempre os acelerados, tem, né, o cara que tem uma pressa, que nem quando tu vai daqui à praia, tu vê pessoas passando por ti a 160, 180 por hora. Não tem necessidade disso? Para quê? Vai chegar 10 minutos antes de nós que estamos andando a 90, 100 km por hora, que é uma velocidade razoável. E segura, né? Aquela vez que eu comentei contigo, nós comentamos que por que será que eles fazem carro tão veloz, né? A gente vê até em programa de televisão que tem falar sobre o Mustang, sobre, né, o Camaro, sobre vários veículos que passam de 250, 300 por hora. Vai andar aonde? Eu não consigo entender por que isso, porque uma das causas de maior morte no mundo é o acidente de trânsito. E ligado à alta velocidade. E de causar deficiências, porque muita gente tem acidente, fica paraplégico, tetraplégico. Então isso é um absurdo, né? E lá nos Estados Unidos quem vai na ambulância é o enfermeiro e o condutor, o motorista. O médico não vai. O médico não. Não vai porque ele tem muito processo. Né? Tem muito processo contra os médicos de resgate, que realmente o resgate não é fácil. E nesse período que eu tive por lá, eu aprendi mais ou menos como é que funciona. É claro que o enfermeiro, o nosso aqui, é muito capacitado, só que tem algumas coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, entubar um paciente, e lá ele pode. Já em 70 já podia. Isso. E quando ele pelo rádio e pelos instrumentos da viatura, ele transmite para uma central o que está acontecendo com o paciente, a ordem e a orientação vem da central. Fazer isso, fazer tal medicamento, fazer intubação, fazer ventilação com oxigênio. Na verdade, fica em comunicação com a central o tempo todo. Sempre, todo tempo, que nem na França. A França também é assim. Também, O médico lá na central que diz na que vai ser França o feito. médico tem uns O médico vai junto. Lá nos Estados Unidos não. Então é uma coisa interessante porque funciona muito bem. Aqui nós tivemos experiência, eu tive a grata satisfação de ajudar a instalar o SAMU em Porto Alegre. Me convidaram lá para fazer parte. Como eu era funcionário do HPS, na parte da urgência e emergência, na sala de politraumatizado, os cursos que eu fiz fora também foi que eu te falei, é o ATLS, Advanced Trauma Life Support. Tu aprende a manter a pessoa viva na hora do trauma para trazer para o hospital e dentro da sala de poli. Então, são dois fatos. Tu na hora do acidente, e o segundo fato é o colega que vai atender lá na sala de paciente grave, que é a sala de politraumatizado.
que eu trabalhei 10 anos lá. O HPS, eu não sei como está hoje, mas era referência nesse tipo de atendimento, né? Você ia para o HPS, as melhores condições para alguém ser atendido era lá. Ainda continua isso? Ele é até hoje referência no trauma e na urgência clínica também, né? Clínica também? Também. Porque lá tu vê, né, Joel, nós temos lá dentro do hospital o clínico geral, o cardiologista, o cirurgião geral, o traumato, o neuro, o oftalmo, o otorrino, enfim, quer dizer, todas aquelas especialidades que são necessárias no atendimento de um paciente grave. Também nós comentamos que as coisas que a gente fica muito traumatizado é atender o trauma de uma família com criança. Então, tu te perturba muito, tua cabeça fica perturbada porque tu está vendo crianças com 6, 8, 10 anos quase morrendo ou praticamente morta por culpa do pai. Que ele era um motorista de uma ultrapassagem. Ele era um motorista ou alcoolizado. Geralmente, quando eu peguei essa época, foi aos domingos, e aos domingos, de tardezinho, o pessoal vinha da praia, e uma pista da freeway era a velocidade liberada. Na freeway, aqui no Rio Grande do Sul, liberada? Quando inauguraram. Quando inauguraram? Em 75. Ou seja, podia andar 150 km por hora, dos 180? Eles vinham disputando corrida de Fórmula 1. Na esquerda? Tu vê na esquerda. Tu vê na Alemanha, isso tem. Só que são 5 pistas autobahn, para lá, 5 para cá, que eu também acho errado. Não é só porque é na Alemanha, mas é que são pistas melhores, mais largas, né? Carros mais seguros, geralmente. Imagina, né? Isso que ela foi inaugurada na década de 70? 75. 75. Os carros da época eram Passat, Brasília, o que mais andava era o Esplanada. Esplanada, tinha o Opala, provavelmente, Maverick. O Opala e o Maverick V8, então eles vinham nesses carros sem airbag. Correndo muito, sem airbag. Bom, tem muita pergunta, ainda a gente vai falar muito, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta em seguida com o programa Check-in de hoje ao vivo, com Nelson Gaspar da Mota. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com o Nelson Gaspar da Mota, médico que trabalha na medicina há 53 anos. Tem experiências da França, dos Estados Unidos e agora uma novidade que eu não sabia, inauguração da Freeway lá em 75? 75, tinha uma pista liberada da esquerda. Liberada de velocidade. Eu nunca sabia dessa informação que tinha no Brasil. Mandar um abraço para o Adilson Johan, para o Carlos da Silva, também nos acompanhando, compartilhando. Um grande abraço também aos nossos telespectadores. E os acidentes, imagino que nesta velocidade eram acidentes gravíssimos, né? Porque tu bater a mais de 100 km por hora num carro que não tinha estrutura ainda e a segurança que nós temos hoje, né? Isso aí, né, Joel? Tu imagina assim, uma sala bem maior que essa aqui, com 6 macas, equipamento muito bom dentro da sala, lá no HPS em Porto Alegre, e nós atendíamos assim, das 9 da noite de domingo, eu trabalhei 10 anos domingo. Às vezes o pessoal reclama. 10 anos domingo? 10 anos domingo. Não, mas essa época não trabalhava já em Cruzeiro, não? Cruzeiro e Lajado. Cruzeiro e Lajado? Já estava. E domingo HPS? Domingo HPS. Eu até concordei em ficar domingo, porque aí não complicava muito aqui o trabalho, né? Entende? Então eu ia domingo... Mas era mais para se especializar, né, doutor? Lá é uma escola. Tu aprende assim... sobre tudo, porque tu tem colegas vamos dizer, de primeiro nível, te atendendo uma drenagem de tórax, que eu aprendi a fazer lá, drenar um tórax, aprendi a abrir um abdômen, um professor meu via abrir abdômen na sala de poli e dar ponto no coração por um tiro. Por um tiro. Salvou a pessoa ali na hora. E tinha que ser rápido. Muito rápido. Então, né, das 9 da noite, quando o pessoal começava a voltar até as 2 da manhã, nós atendia 40, 50 politraumatizados, graves. A minha sala chegava os pacientes graves, os outros mais simples eram noutra sala. Então aquilo ali não parava, né, de chegar gente, e nós éramos 2 plantonistas ali dentro da sala, permanente, né? E na madrugada, das 9 em diante, que era um período das crítico. 9 da noite, nós atendia todo dia, mas o pesado era das 9 da noite às 2 da madrugada, no retorno da praia.
no verão. Nos outros dias mudava um pouco, né? Mas e aquilo ali era assim, entre aspas, bom de trabalhar, porque tu tem toda a especialidade ali, né? Tu precisa de um cirurgião, um neuro, traumato, ortopedia, um vascular que rompeu a artéria. Quando tu vê, tu está com 10, 12 colegas te ajudando nas mesas ali. Ou seja, resolve o problema. Pelo menos Sim. faz o que tem que fazer. Tem estrutura. Por falar em estrutura, antes o doutor falou a respeito da França. Os hospitais na França e Estados Unidos são públicos, são privados também? Como funciona? Os Estados Unidos e a França e a Inglaterra são diferentes. Nos Estados Unidos, as pessoas têm que ter plano de saúde. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Por isso, quando a gente sai daqui para os Estados Unidos, é obrigatório ter um plano de saúde contratado. Ou um seguro. Ou um seguro. Né? Um seguro que tu vai lá, tem lá e traz o recibo para cá e combina com o teu plano, que no caso nosso aqui, a Unimed. Né? E lá o atendimento são em hospitais de um nível muito bom. Né? Esse atendimento de resgate, por exemplo, as pessoas que não têm plano são atendidas na urgência. Depois eu vi, Joel, muita gente andando com muleta e tala de gesso já durante 10, 12 meses sem ter onde ir. Não existe uma sequência. Porque não tem plano. Não tem plano. E aqueles que estão ilegais lá? Não sei se o senhor tem essa informação. É complicado. Porque tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos e são ilegais. Eles vão ser atendidos só na urgência. Só na urgência? Só na urgência. Depois, ou seja, particular, não tem plano, né? Porque estão ou morando, paga particular. Ou paga particular. Na França e na Inglaterra é diferente. Na França e na Inglaterra, o governo praticamente faz todo o atendimento de resgate, de hospital e de pós-hospital. Eles têm uma estrutura, né? Eu comentei contigo, a França tem o mesmo valor que o Brasil reserva para a saúde, que nós temos 215, 220 milhões de habitantes, a França tem 80. O mesmo valor da França, que é 120 bilhões de dólares, é o mesmo que o Brasil tem. E isso acontece o quê? Tem mais verba por habitante, por cada habitante. Então, Joel, ele é atendido. Um colega meu estava junto uma vez, na Inglaterra, e ele ficou com um abscesso, um furúnculo na coxa. E aí liga para um serviço, que é tipo comunidades assim, por quarteirões, né? Quarteirão, vamos dizer, 8, 10 quarteirões, tem tipo um centro de saúde, que tem uma resolução. Uma UPA nossa, uma resolutibilidade média, dá ponto, drena abscesso, enfim, uma série de tira primeiro atendimento. Ali. Aí veio um colega lá, um médico, olhou. O senhor vai às 17 horas em tal local, assim, assim, assim. Deu um papel para ele. Ele tinha um seguro, estava morando lá já há mais tempo, ele fez especialização lá depois. Foram lá, 5 horas, drenaram, botaram o dreno, marcaram revisão durante 10 dias e tal, e lá, curativo, sabe? Tu vê como é um pouco de foram na casa dele, na que ele tinha. Na opinião do doutor, que trabalha muito tempo na área de saúde, né, no Brasil, qual que é o melhor plano? Qual que é o melhor tratamento e que também que tem uma solução, né? Desses três, na Inglaterra, França, Estados Unidos. Do ponto de vista social, é Inglaterra e França. Porque tu não precisa pagar e o governo dá tudo. Do ponto de vista, vamos dizer assim, econômico, mais definitivo, econômico, é os Estados Unidos. Porque tem que ter um plano de saúde. Porque tu vê assim, né, Joel? Quase todos os medicamentos nossos têm origem americana, ou alemã ou inglesa, mas a grande maioria é americana. Né? Os grandes laboratórios, eu vou te dar um exemplo de uma sobrinha minha, a Carla, que fez medicina em homenagem ao tio, e eu tive o prazer de entregar o diploma para ela na minha faculdade. Né? Aí o esposo dela é economista, ele conseguiu uma residência, vamos dizer assim, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e a Carla foi junto com ele. A Carla já tinha especialização em pediatria, ali no hospital em Porto Alegre, fazia plantão ali, principalmente em UTI, uma guria muito estudiosa, inteligente. Aí ele foi... Show, tio. Mais ou menos. Ficou lá
E ela, para fazer medicina lá, ela tem que fazer exame. De novo. Prestou um exame, que é o board, fez, passou, aí fez de novo a especialização lá nos Estados Unidos e começou a trabalhar lá na faculdade, perto da Universidade de Berkeley. Fazia plantão e tal, e o marido dela fez 4 anos de pós-graduação. Aí ele foi, e ela fez 2 PhD. Quem quer fazer lá, quer estudar, eles ajudam a estudar. Não te dão salário, nada, mas te dão local, te dão tudo, né? Te dão uma estrutura. Isso. Aí ela fez em Pharmacology e Epidemiology, né? Que são 2 ligadas na medicina. Aí ela terminou, pegou os diplomas, a recomendação dos teachers dela, dos professores, e foi junto com o esposo, que foi contratado em Nova York pelo Goldman Bank, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Ele não foi assim ser bancário, ele foi ser investidor lá do banco. Esse pessoal que investe, sim, essa foi a área dele. E ela chegou lá em New Jersey, onde eles moram até hoje, levou os PhD, logo foi contratada por uma empresa de laboratório chamada IST, que é uma empresa alemã, mas que, vamos dizer, o forte é nos Estados Unidos. Aí ela ficou de médica coordenadora nos Estados Unidos, depois das Américas, depois de Global Medical Director, diretora médica do mundo. E até fazer lá um exame. Tem médico? Aqui tem gente, infelizmente. Essa é a pergunta, no Brasil, vem um médico de Cuba, eu né, não, que vem, não acho o médico dos Estados Unidos quer trabalhar aqui. Todos têm que fazer exame. Tem que fazer exame todos. Também? Não, tem entre aspas. Como é entre aspas? Entre aspas, porque os cubanos trabalharam aqui, 15 mil médicos, trabalharam sem nem tu saber se eram médicos. Essa é a pergunta para o doutor Mota, que inclusive esteve envolvido muito tempo na política, vice-prefeito Cruzeiro do Sul, né? Isso. O vereador, segundo mais votado, né, em Cruzeiro do Sul. Um dos, né? Mais votados, e também vereador em Lajado. Lajado, 3 vezes. A opinião do senhor sobre esses médicos, né, que vieram para o Brasil? Eu não acho correto. Não acha? Não, porque tu está tirando lugar de outros colegas aqui. Tu sabe quanto é que o governo pagava por médico? 12 mil reais. 12 mil. E dava 2 mil para o médico e o resto ia para Cuba. 10 mil ia para Cuba. Como remuneração, sei lá, não sei como é que é. Eu conheci um médico cubano em Montenegro, eu ia ajudar às vezes lá o Dr. Castro, esse que faz ombro, joelho muito bem. Conheci lá o Douglas, que o Douglas torceu o tornozelo jogando futebol, um cara muito legal. Aí perguntei para ele, como é que ele veio para quê? Ele, muito aberto, disse, não, eu vim quase empurrado, Dr. Mota. Quase forçado. Se lhe deram uma lista de médicos... Governo cubano... Tu vai e tal. E ele veio, começou a gostar do Brasil. E aí, quando veio essa história deles voltar, ele ficou aqui junto com 2 mil médicos cubanos, fizeram o exame e passaram. Eu acho ótimo. Certo. Né? E ele me disse que ele ganhava 2.200 por mês. Ele ganhava uma casa da prefeitura, ela é de perto de Montenegro, aquelas municípios menorzinhos. E ganhava um rancho. Era isso que ganhava, o resto ia para Cuba. O resto... Mas mesmo assim ele ganhava muito mais do que ganharia lá, né? Porque lá ele ganha muito menos, não ganha quase nada. Quase nada, Eles né? ganham casa, comida, alguma coisa pouca, que chega em torno de $400, e ganham... Ele tem que trabalhar num quarteirão também, que é mais ou menos o estilo americano. Da Inglaterra e da França. Da França. E eles ali, se ele vai sair no fim de semana, ele tem que ter um colega que fica no lugar deles. Não dá uma confusão sem tamanho. É mesmo. Temos muitas perguntas ainda, nós vamos por breve intervalo. João Portela, o senhor conhece esse nome, não? Lembra? João, conheço. Conhece? Sim. Mandou um recado aqui para o doutor e ele, é um agradecimento. Isso depois do breve intervalo, a gente continua conversando com Nelson Gaspar da Mota. Voltamos com o programa Check-in de hoje. Nosso entrevistado é Nelson Gaspar da Mota, um doutor que há 53 anos trabalha na área da saúde, fazendo as comparações que a gente viu até agora, comparações excelentes. Tem um recado ao vivo pelo Facebook. O João Portela diz, doutor Mota, se hoje caminho
se na adolescência jogamos futebol juntos na Escola João de Deus, tudo deve a esse exemplo de médico que com 45 dias de vida me operou, pois nasci com uma deficiência no pé e agradeço esse doutor por hoje caminhar. Olha, o João Portela, que foi meu colega, se não me engano, nós jogávamos futebol junto, né? E aí depois o senhor que operou ele quando ele tinha 45 anos. Foi meu aluno no futebol. Grande abraço, João Portela. Nós jogávamos mais ou menos igual, assim. Obrigado pelo recado, excelente, né? Que legal. Que bom ver isso, né, doutor? Bonito. É. Ou seja, eu acho que o maior presente, claro que médico ganha bem também, né? Ganhava, agora não. Não vem com essa choradeira, né, doutor? Tá que nem o professor. Mudou muito. Vou te dar um exemplo assim. Eu quero ouvir, porque o médico... Eu atendia, lá para trás, o antigo INAMPS, que tinha aquelas carteirinhas. Lembro do INAMPS. E esse INAMPS, eu atendia 6 consultas no consultório, por dia. Por que eu atendia? Porque a consulta, lá atrás, o INAMPS pagava praticamente o que a Unimed paga hoje, R$90. Hoje paga 13. O INAMPS, o mesmo INAMPS? Uma especialidade. O INAMPS mudou para SUS. Né? Hoje é SUS. Foi aderido pelo SUS. Então, só o IP permaneceu, né? Trocou, o IP ainda continua. Mas então tu vê assim, né? Uma estrutura de saúde, como tem no Brasil, eles não podem querer dar para todo o país. Porque é obrigado. Tu pode ter planos, tu vai lá, tu é obrigado a ser operado pelo sistema público. Mas uma apendicite tem que operar no dia. Mas uma fratura que não tem urgência, as pessoas demoram, às vezes, um ano e meio na fila. Na fila de espera. Em outros hospitais. Como é uma cirurgia de alta complexidade, às vezes. Então, aqui nós fazíamos no outro dia. E isso não faz, tipo, procure e mercado. Antes o advogado ganhava muito bem, também tem essa reclamação. Isso, mais ou menos. E agora as universidades lançaram muitos advogados. E aí eles precisaram migrar para outras áreas. Médico também, assim, ou seja, tem muito médico. É mais ou menos essa comparação bem feita que tu fizesse, porque imagina só, quando eu me formei, tinha a faculdade da URGS, a minha, que foi aberta em 61, nós começamos em 61, e Santa Maria. 3. Depois veio Passo Fundo, Caxias, a PUC em Porto Alegre, a UBRA, enfim, quer dizer, depois veio, agora que nós temos a Univates, temos Santa Cruz, tem a Fevale em São Leopoldo, enfim, quer dizer, existe uma grande formação, que eu acho até bom. Só que, Joel, eu sempre, na época da Câmara, eu falava e mandava correspondência para Brasília, que não adianta nada. Não adianta. Qualquer profissional liberal, não é só médico, odontólogo, dentista, engenheiro, enfim, advogado, que querem trabalhar para o governo, deveriam fazer um concurso. E nesse concurso ele tem um salário bom, não precisa ser maravilhoso, mais ou menos, por exemplo, como um juiz, como um promotor. Porque todos têm um nível cultural da mesma altura. Sim, sim. Porque aí ele vai fazer todos os dias só aquilo ali. Vai ter férias, vai ter 13º, isso não acontece. Não, profissional liberal não. Isso, mas todos os advogados são profissional liberal, nossos políticos são profissional liberal, alguns são semi. Né? Então, tem coisa, né, Joel, que a gente comenta que a própria estrutura do governo, de Congresso Nacional, é um custo tão caro para a nação. Por que nós temos que ter 500 e poucos deputados? Por que temos que ter tantos senadores? É uma estrutura muito pesada. Né? A estrutura lá, ela possui praticamente quase a população de Cruzeiro do Sul dentro, alguns concursados, que eu acho esse é o padrão. Os concursados chegaria. Não, aí tem que ter os cargos. Um deputado federal pode ter quase 20 assessores, um senador beira os 50. Falamos de estrutura,
E eu gostaria que o senhor relembrasse, porque a gente às vezes também se preocupa em conhecer outros países, outros lugares, e às vezes a gente não conhece tão bem o nosso. E quando o doutor começou a trabalhar no HPS em Porto Alegre, a BR-386 não existia ainda, não é? Ela foi inaugurada uns 4 anos, 3 depois que eu vim para cá. Depois? Depois, ela estava sendo concluída, mas não podia ser utilizada ainda, porque eram trechos. Certo. Tinha a Rabelo e outras empresas aí que estavam concluindo, que por sinal na época foi uma ótima rodovia, né? Tanto que eu vinha de Porto Alegre para cá, via Montenegro, saía de Montenegro e terminava o asfalto. O asfalto era até Montenegro? Até Montenegro. Pela 240 ali. Isso. Pegava 116. Itabaí, terminava o asfalto, isso, lá de Charlau. Charlau. Vinha até Montenegro. Itabaí, via tudo de estrada de chão, como se diz, cascalho. Depois vinha Itabaí, passava a Ponte Mariante, Cruzeiro e Lajeado. Na Charlau, ali pegava 240 até Coxilha Velha. Isso. Coxilha Velha, o telespectador que é da região conhece bem, né? Isso. Coxilha Velha, a posto da Polícia Rodoviária Federal já existia ali? Não existia. Abriu com a BR. Com a rodovia. Ali pegava 287, que vai em direção a Santa Cruz, Santa Maria. Isso. Tudo estrada de chão. Atravessava a ponte. Mas ali e em Mariante dobrava para a direita para Cruzeiro. E aí vinha Lajeado. Vinha Lajeado. Ou seja, todo o fluxo da capital passava por Cruzeiro. Todo. No centro de Cruzeiro? Isso. Do lado, ali no posto de gasolina do Neco ali. O meu primo, depois foi professor em Porto Alegre, Birajara Mota, até trabalhou em Putinga, aqui. Então, eu saía de ônibus com a minha tia, tinha uns 15 anos, demorava 6, 7 horas para chegar em Putinga, às vezes mais. Estrada de chão. Tu trocava de ônibus aqui, pegava um outro ônibus para Encantado. E Encantado pegava uma caminhoneta do senhor Tonholo, não esqueço o nome, que cabia assim 8, 10 pessoas e ia para Putinga. E nessa semana passada, eu estava no SOS de plantão, que eu tive o prazer de ser um dos fundadores do SOS, que era Anjo de Plantão. Anjo de Plantão. Que era o senhor, o doutor Berner. André Berner, o Evandro, João Paulo Vaenda, o João Batista Loureiro, o Cabral, Cruzeiro, a esposa, a Sandra, enfim, quer dizer, um número de pessoas que nós somos o segundo sistema de resgate do Estado. Do Estado. Primeiro, e era particular, né? Particular. Anjos de plantão. Fazia planos, né? Planos. Tu quer ter os anjos? Então tá. Aí nós fizemos planos com SEAT, plano com Madre Barba. Com a Rádio Independente. Isso, se acontecia alguma coisa, a ambulância vinha e levava para o hospital. E o primeiro foi em Caxias. Eu quero falar mais sobre os anjos, mas o senhor falou de ir a Putinga, ia contar a história de Putinga, eu não quero lhe interromper. Não, aí Putinga era o meu primo, que a gente ficava lá, às vezes ficava o mês inteiro lá. E nessa quinta passada, eu fui de ambulância a Ilópolis buscar uma senhora muito grave, 85 anos, hemorragia. Foi pela ambulância? Com SOS, pegamos no hospital de Ilópolis, que por sinal é muito bem arrumadinho, né? O colega lá atendeu muito bem, e aí removemos ela, e a função qual é? Trazer ela viva na estrada, que às vezes não é fácil. Imagina uma pessoa com pressão 7 ou 8. Tudo, né? Asfalto. Asfalto horroroso. Passa lá acima de Encantado, eles estão tentando reformar, mas aquelas quadrados... Similar ao 453 em direção à Campeonato. Aí tu passa perto de Putinga e lá tem também Antagorda e Arvorezinha, tudo ali em volta. Mas é longinho. Nós saímos daqui 15 para as 3 da madrugada, chegamos aqui em Estrela, o paciente era para vir, um colega na Estrela, às 7h10 da manhã. 7h10. Então tu imagina... Isso que hoje tem asfalto, isso aqui 30 anos depois, imagina... Não, era inviável quase. Não tinha como fazer, né? Nós temos hoje uns condutores assim muito bons, que aqui meio que trancou aqui, ele ligou a sirene e conseguiu ultrapassar vários carros aqui na 130? Na 130, ali perto da elevada ali, do túnel. Então, chegamos bem. A gente tem uma satisfação de trazer a pessoa e está viva até hoje.
Quero saber sobre os anjos de plantão e as diferenças e qual que é a importância das ambulâncias, inclusive porque tem corpo de bombeiros também. Isso. Hoje vem em São Paulo, tem inclusive programas de TV que só estão junto com o pessoal das ambulâncias, né, do SAMU. Um abraço, o Henrique Susbach de Oliveira. Abraços, Dr. Mota, ele escreve, também está acompanhando aqui. Obrigado, Henrique. E essas ambulâncias, elas fazem realmente a diferença na vida das pessoas, não? Muito. E era assim já nos Estados Unidos, né? Lá... E que agora tem melhorado porque o Brasil melhorou financeiramente. Né? O Brasil melhorou. Não adianta você ter uma ambulância numa prefeitura, como tem várias, e eu participava. Ambulancioterapia? A ambulância da prefeitura, aqui no rodeio, te lembra os rodeios? Lembro. Eu participei de mais de 15 rodeios ali. Tinha um lugar no mato para fazer um acampamento. Mas não laçando, eu laçava também. Que nem o João Batista laça, né? Tentava, o João tentava. Ele estava vendo. O filho dele, sim. O filho laça dele. O filho dele, sim. O filho dele é bem gaúcho, mora abaixo de Cruzeiro. Que eu trouxe ele aqui, o Cláudio Loureiro, participou do programa. Isso, o Claudinho é muito bom. Um abraço, Cláudio. E, então, tu vê que isso aí é uma coisa assim, né? Aí nós ficava ali com a ambulância e qualquer coisa maior eu botava na ambulância para postal. Mas não tinha muito equipamento dentro da ambulância. Se era grave... Não, só para ter uma ideia. Uma vez a direção do rodeio, uma turma muito legal, que eu me lembro, contratou aquele pessoal do paraquedas para fazer show ali, né? Sim. Sim. Aí o rapaz, quando chegou naquela pista, a paraquedas deu um rebojo e ele caiu de 10 metros de altura. O osso da perna dele enterrou no chão. Quebrou aqui e enterrou no chão. Eu fiquei quase 3 horas lá no hospital, limpando a terra. Limpando a terra. Ou seja... Só para tu ver, né? E não tinha essa estrutura que tem hoje. Não. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, mandar um abraço para Helena de Padilha. Abraço, doutor Mota. Saudades dos tempos da Câmara de Vereadores. Isso. Né? Ela foi colega do senhor aqui de Lajeado, o Cruzeiro. Não, eu acho que ela foi aqui. Foi aqui. Tá. Helena de Padilha, grande abraço. Eu tenho uma dúvida da ambulancioterapia. Sim. Como é que... Porque hoje praticamente não existe mais, porque se melhorou. Diminuiu bastante. Mas ainda tem, né? Tem. Mas a gente vai falar isso logo em seguida, depois do nosso breve intervalo comercial. Estamos conversando com o Dr. Nelson Gaspar da Mota. Voltamos com o programa Check-in de hoje, o primeiro programa do ano 2020, hoje, 17 de fevereiro. E o nosso entrevistado muito especial, Nelson Gaspar da Mota, uma experiência muito boa, muito grande na medicina, né? Tanto Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil. Na política, menos. Política já foi mais ativo, né, doutor? Fui. Mas enjoou, não quis mais? Eu acho que vou ficar só com a medicina, dá menos trabalho, não? Faltava tempo, às vezes, né? Para se dedicar à política. Mas eu lembro de embates, eu comecei na rádio em 92, 93, e o senhor era médico e vereador. Não, foi quando eu comecei, que eu vim, eu acho que eu entrei em 88. Aqui, 88, a primeira vez? Eleição. E aí a gente acompanhava de debates importantes, né? O senhor, o Flávio Ferri, o Vilcinho Jacques Filho. Isso, Fernando Schmidt já estava. Enio Bassi, exatamente, como vereador. E aí, mas tinha uns debates muito importantes, em alto nível, né? Às vezes, em alto nível. E quem às vezes forçava muito era o Pedrinho Althaus. O Pedrinho. Pedrinho, ele evoluía bem, assim, um cara bom, né? Mas às vezes ele gostava bastante da vibração. E o bonito é quando nós, eu vou confidencializar aqui, nós estávamos transmitindo, e aí o Paulo Rogério fazendo a transmissão da Câmara de Vereadores, e aí nós agora volta ao vivo. Aí um vereador falava, nós não transmitimos, porque tinha que encaixar com o horário do rádio. Claro. Estava no comercial, um break comercial, daí, vai falar tal vereador. Então, agora a gente vai pegar ao vivo. E os assessores ficavam ouvindo a rádio. Sim. E aí estava alguém falando da rua, falando, aquela rua precisa ser melhorada. Aí o assessor dizia, tá ao vivo na rádio. Ele, mas que vergonha! Aí era um discurso inflamado, né? Porque estava ao vivo na rádio. Impressionante. Aí, muda, né? Muda. Tu sabe, João, que na época eu planejei que eu aprendi na Inglaterra, que é o método de Weed. O método de Weed é um método que tu elabora
vários conceitos de diagnóstico em casos graves, e conceitos de exames e conceitos de tratamento. Então, eu, baseado naquilo, nada a ver com a medicina, eu fazia reuniões nos bairros, Santo Antônio, 25, Campestre, Jardim do Cedro, né? Esses bairros assim em volta, vamos dizer. E na reunião lá a gente perguntava assim para o pessoal que estava lá do bairro, se nós tivéssemos que fazer uma obra aqui, hoje, qual seria? Esse é o médico de William. Ah, ele me dava bate-boca e tal, então se elegia posto de saúde, um exemplo. Aí, de novo, se fosse a segunda obra, ginásio. Isso eu chamei isso de Exprovila, Exposição dos Problemas da Vila. Que hoje são bairros, mas eram vilas, Vila Santo Antônio, Morro 25, aquelas coisas, Vila Campestre, né? Aí, então, Joel, depois de listar os problemas daquele bairro, de todos os bairros, tinha uma sedezinha no hospital ali, não sei se tu te lembra, eu reunia... Os fundos do hospital. Isso, aí só os presidentes dos bairros e uma moça lá, não me lembro o nome dela, uma senhora, fazia um galeto para nós, né? E aqueles problemas eram trazidos para ali, então nós tínhamos, por exemplo, assim, 5 prioridades. Número 1, que era posto de saúde. Santo Antônio, Montanha, tal. Aí eles discutiam qual seria o primeiro bairro. Tu não conseguia fazer os 5, escolhia um. Certo. Vê que legal. E em consenso eles... Consenso, discutindo e tal. Depois escolhi o segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí, ginásio. Aí então tinha... E funcionava bem, não? Muito porque bem. Na teoria, muito bem. Porque dependia do governo. Isso, né? mas aí eu vou te terminar. 7 ginásios. Então, tá para ter o seguinte, ó, o posto de saúde do 25 foi feito baseado nisso, o ginásio da Montanha, Joel, foi feito baseado nisso. Enfim, vários ginásios que eu não me lembro o nome agora e vários postos de saúde. Telespectadora, a Helena Padilha diz, lembra exatamente disso. E muita coisa foi conseguida através desse método. Isso. A Helena, daqui a pouco, um grande abraço, Helena, obrigado, né? Um abraço, é isso aí. Foi conseguido então, assim. as coisas não se esquecem. Então, isso aí nós fazíamos um relatório final, levava para o prefeito. Esse aí foi o pai do orçamento participativo. Foi depois foi melhor, porque vinha direto das pessoas. Né? E não dos líderes. E não dos líderes ali, que não, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquela ruazinha lá, não. Vinha dos bairros, os bairros vinham depois elencar o ponto 1, ponto 2, ponto 3, praticamente tudo foi resolvido. E isso dependia do prefeito. E o prefeito, eu não vou nem citar nome, foi seguindo mais ou menos isso aí, foi elaborando as coisas que foi conseguido com a Exprovila. Que veio de uma ideia inglesa, americana. Foi inglesa. Inglesa. Lá eles têm isso mais ou menos. E então eu trouxe mais ou menos, na área médica, Sim. eu trouxe isso para cá. Adaptou para a nossa realidade. Foi muito legal. Estamos chegando ao final do programa e tenho uma dúvida ainda. E gostaria que compartilhasse com nós. Sim. Quando o doutor Mota começou a trabalhar em HPS, começou a trabalhar em atendimento de traumas graves, Sim. Como eram os equipamentos da época, o que tinha à disposição do doutor e o que tem hoje? Nós evoluímos no Brasil. Nós evoluímos muito, não? A evolução foi muito grande. Foi? De material. O que nós tínhamos, vamos dizer, no próprio HPS? Tinha o material para entubar, se passava intracate, que é acesso aqui para um grande volume de soro e de sangue. Por aqui? Aqui assim, na jugular, que hoje agora são 2 abocates nos antebraços. Tinha o desfibrilador, que ele era muito perigoso, porque não é como hoje. Hoje tu tem um desfibrilador, tu bota no paciente que está parado, o próprio desfibrilador avalia, fala, manda se afastar e dá o choque. Tu tira a mão. Sim. Levou choque, então, senhor? Várias vezes. Várias vezes. Porque quase matava o médico. Porque às vezes, ele tem proteção, né? Que assim, mas às vezes tu meio que te cuidava, e molhava a mão, e aí dava aquele choque. Mas isso tu vai acostumando também, né? E aí então, lá tinha isso, tinha o raio-x portátil, que era na sala, que aqui eu botei, não sei se tem agora. No Hospital Bruno Borna Jato. Quando aí lá doutor... no HPS eu trouxe o conhecimento para cá, que o meu primo veio inaugurar a primeira sala de pólio no hospital, pronto-socorro velho, aquele Sim, ainda, né? lembro. E
Por quê? Porque tu não pode estar mexendo o paciente para lá e para cá. Se tirar raio-x é que... Todo o conhecimento e vai ao paciente, né? Então agora, só para tu ter uma ideia, do lado da sala tem uma sala menor um pouco, que tem um raio-x portátil muito bom, todo forrado com chumbo, então a maca vai ali, fecha a porta e faz. O paciente continua na maca, nem tira ele. Não tira, não mexe, faz cervical, geralmente cervical, tórax e bacia, é o que se faz. Fratura, às vezes um colega não tem, está um osso para fora, ele fica muito preocupado, mas tem que ver primeiro o estado geral, pressão, circulação, oxigenação, como é que está, né? Então isso aí... Mais importante até, e mais perigoso que o próprio osso exposto. Muito mais perigoso, o osso pode esperar um pouco, só se está sangrando. Se está sangrando, tem que fazer compressão, né? Mas é uma coisa assim que lá... os colegas te transmitem conhecimento, então assim, eu tive um prazer muito grande de trabalhar. E a qualidade do raio-x é a mesma? Não, de lá para cá melhorou muito. Melhorou também? Melhorou o equipamento, tu vê. Primeiro tomógrafo aqui, eu me lembro quando veio aqui para o hospital. O que é? A tomografia. A tomografia. Computadorizada. A ressonância, tudo isso veio uma escala. O hospital está muito bem equipado, com tomógrafo, com raio-x bom. Raio-x na sala. Isso faz com que as pessoas não precisam deixar o hospital ou a região, né? Não. Aí tinha o hospital de referência em Porto Alegre, precisava aí que vem a ambulância terapia, né? Sim. Hoje, claro, tem paciente que vai em outros recursos e tal, para outros hospitais. E tem muitos políticos se elegerem em cima disso, né? Que tinham carros, né? Eram ambulâncias, carros à disposição. Quando alguém não estava bem, fazia com que levasse essa pessoa para Porto Alegre. Ele dizia que ele é que conseguia. E ele que conseguia. Tinha casa, inclusive. Tinha vereador de Lajado. Paravam lá. Isso, que tinha casa alugada. Eu acho que até para o paciente era bom. Claro, o paciente. Porque não só nós... Tinha um apoio, né? A região tinha um lugar, vamos dizer, que as pessoas esperavam um dia para o outro. Isso aí. Então, isso aí, até deputados. Deputados, com ligação no Vale por vereadores. Com ligação, né? Isso era importante porque ajudava o paciente também, né? Sim. Claro que por trás disso teriam que vir votos depois. Doutor, antes de encerrar o programa também, para que a gente possa entender um pouco mais e saber do Dr. Mota, o senhor também escreveu para ser médico fora do Brasil. Sim. Para a Austrália e a África do Sul. E África do Sul. Nos Estados Unidos também eu me convoquei, eu me inscrevi, teria condições de ir, mas aí pai e mãe choraram e não fui. E também se inscreveu para o Médico Sem Fronteiras, não foi? Não, me inscrevi no... isso, só que eu Medicina Sem Frontier, que é essa estrutura do Médico Sem Fronteira que faz ali na região da África, ali. Aquilo lá, aqueles caras são os heróis. São os heróis. O senhor como médico não só o médico, o enfermeiro, o técnico. O cara que traz de lancha, o técnico, tudo. Então, assim, salvam vidas assim que não teriam como salvar, né? Então, uma dúvida, aqueles que se inscrevem, que trabalham para o Médico Sem Fronteira, eles são pagos? São pagos, é uma remuneração não muito forte, ele vai lá, vamos dizer, por intuito de ajudar, né? Também recebe. Existe um grupo no mundo, e também eles dão um telefone, né, Joel, para tu ajudar, eu ajudo, por sinal, aquela participação, eu ajudo 5 entidades. É mesmo? 40, 50 reais por mês, a gente ajuda a PECAM, câncer, essas coisas tudo, acho que é coisa que é bom ajudar, né, funciona muito bem. E que funciona, né? O pessoal são os heróis. Nós temos 1 minuto, mas eu queria que o senhor dissesse, o senhor também, além de médico, o senhor queria ser piloto de avião, né? Isso, E por que não foi? Eu não fui porque eu passei na Varig, saudosa Varig, uma monstra companhia. Gaúcha, brasileira. Gaúcha, das maiores do mundo na época, que depois foi quebrada por outras. Tinha uma estrutura, curso de piloto, era o único curso de piloto do Brasil, Joel. E eu, ali no aeroporto, era bem do lado. Salgado Filho. Aí eu estou lá e, dentro da cabine, o professor disse que nós ia entrar numa turbulência e tal, e veio aquele raio, coisa, sacudindo tudo. Eu fiquei meio nervoso. Eu vou ser médico mesmo. Sério. Não, aí eu passei na medicina em seguida. E a minha mãe
pediu, não vai voar, vai ser médico. Melhor. E eu atendi um pedido dela. Que bom para nós, do Vale Taquari, de ter um médico tão competente, tão querido como o senhor. Eu me senti muito... Eu sei, só para terminar, Joel, eu digo sempre assim, eu nasci em Porto Alegre, cresci em Cruzeiro do Sul e fiquei adulto em Lajeado. Adulto em Lajeado. Boa. É nosso, a minha Vale filha Taquari. Menor que está ali, né, Joel? A Vitória. A Vitória. Que é o mesmo nome da minha filha, que ela vai participar, que ela, inclusive, teve um tempo fora do Brasil e vai contar a experiência uma hora dela. dessas vem aí. Exatamente. Carlos da Silva, muito bom o programa, parabéns, ele escreve. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que participaram conosco, também mandaram o seu recado. E, acima de tudo, doutor Nelson Gaspar da Mota. Obrigado pela entrevista, viu? Um abraço, Joel. Tudo de bom, parabéns pelo teu programa. Te conheço há quase 30 anos, eu acho. Não, 10 anos. Não, capaz. Vamos muitos anos. Comecei com 14 anos na rádio. Ia lá, ajudava, inclusive, e já conhecia o Dr. Mota participando. Lá também, às vezes, não ia trabalhar, ia o Firo. O Firo, ia lá seguido, ia na minha sala tomar chimarrão. Na minha, não, do partido. Não, gente, muito boa. Bom, programa Check-in, primeiro programa do ano, fica por aqui. Hoje o nosso entrevistado, Nelson Gaspar da Mota, contando várias histórias interessantes. Na semana que vem nós voltamos com outra história, com outro entrevistado. Para onde foi, qual a vivência, o que nos ensina. Na semana que vem, aqui no programa Check-in.